Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui em mais uma aula, onde a gente vai estar se inteirando e aprendendo sobre fluidos, óleo, né? Óleo, fluido. Sinto muito não poder te trazer informação do porquê, né, dessa diferença, mas assim, de forma técnica. Mas eu tenho assim uma certa noção, porque fluidos normalmente, né, ele possui aí uma viscosidade um pouco mais fina, né, e procedimentos químicos também aí. O trabalho dele na lubrificação, além desse procedimento químico de operar na lubrificação, ele também impede que o sistema ultrapasse determinadas temperaturas. Eu penso que seja assim. Como eu disse em outras aulas, em outros módulos passados, há termos e coisas técnicas que a gente trata aqui que não é razão do nosso curso aqui. Então, por conta disso a gente não se aprofunda tanto, a gente não traz tanta informação, mas a gente vai falar aqui do procedimento do dia a dia, do que a gente normalmente encontra, né, em situações de reparação, nos sistemas de direção hidráulica, automotivo, certo? E com que frequentemente a gente se depara. E o fluido da direção hidráulica, ele tem essa ação direta sobre o sistema. Até mesmo porque o curso aqui se trata de reparação por conta do vazamento desse fluido, né? Por conta do vazar desse fluido. Então é onde que a gente vai trazer aqui acerca da nossa vivência, né? Nossa experiência do dia a dia e do que acontece no ambiente de oficina quando o veículo chega com essa situação principal, que é vazamento. A gente tem que entender os porquês que aconteceu aquele vazamento, houve aquela pane em determinado mecanismo ali, né, o componente ou peça, houve ali barulhos excessivos, esquentou muito, até fogo, né, até fogo em alguns casos, alguns veículos aí costumam até pegar fogo por conta do fluido. A gente vai entender aqui o porquê. E no arquivo é fundamental, tá, que você venha baixar esse arquivo, que está vinculado aí a essa aula. Todas as aulas têm um arquivo, sempre um arquivo aí exclusivo, tá? Onde a gente segue falando acerca desse assunto que é de hoje, falando sobre fluidos, sobre tipos de fluidos ATF. A gente vai estar tratando aqui, ok? E falando sobre tipos de fluidos ATF. Começando aqui com os fluidos mais comum no sentido direção hidráulica, porque não pode ser aplicado em direção hidráulica fluidos ATFs comum. Você vai entender aí na medida que a gente for entrando aí por esse estudo. Então você tem aí o seu arquivo em mãos, tá? Baixa aí no seu notebook, no seu tablet ou no seu celular, no seu computador e segue com a gente aqui, ok? Afinal de contas, óleo de direção e transmissão é tudo igual? Aqui se trata, tá falando aqui de transmissão, por quê? Porque todo óleo de direção, ele também são usados em transmissões automáticas, ok? Automáticas ou semi-automáticas, as ditas robotizadas, como em alguns veículos aí, como da GM, né, Meriva, Easytronic, carros da Fiat, assim como os e-motion, certo? Que possui aí o câmbio robotizado, é um semi-automático. Então, alguns veículos que têm aí esses câmbios, principalmente automáticos, eles possuem fluido ali. O fluido ali geralmente é um fluido TF com essas características. Pode ser mineral ou pode ser sintético, ok? E também, em alguns casos, câmbios manuais também, assim como câmbio
de algumas montadoras, como a GM mesmo, né? A GM, a General Motors, o Chevrolet, usa muito fluidos ATF desse vermelhinho, Dexon 1, Dexon 2, né? Tem também aí, me parece que os mais antigos, o 556 ou 556 da Ipiranga, ele é muito utilizado em alguns câmbios, como o Chevette mesmo, né? Eu já tive o Chevetinho, quem nunca, né? Teve um Chevetinho, e então é onde que eu tive um Chevetinho ali, se usava no câmbio este fluido, que é muito fino, ele penetrante, então é onde que lubrificava aí esse sistema também manual, né? Mas a razão do nosso estudo aqui não é câmbio, é direção, ok? Só quero aqui salientar por quê? Porque, como cita aqui, você que talvez nunca se deparou com essa atmosfera, não conhece, não tem noção, né, do que você está começando a aprender ainda, você vai também se inteirando e deve se inteirar dessas informações, ok? Seguindo aqui pelo arquivo, certa vez um e-mail desse suporte nos perguntava se todos os ATFs ou óleo de direção e transmissão eram a mesma coisa, pois de acordo com o frentista do posto onde ele abastecia há mais de 20 anos, o que muda é só a marca. Não muda só a marca não, tá? É uma lenda pensar e achar que todo fluido vermelho é igual, e não é igual, ok? Inclusive existe aí alguns fluidos sufixo A, sufixo AX, certo? Que são inclusive sufixo tipo ATF, são fluidos reciclados que onde não servem nem para teste e até para situações onde o sistema está vazando, você quer socorrer alguém e vai lá e pega qualquer fluido e coloca. Até para essa finalidade, determinados fluidos sufixo A não são recomendáveis de forma alguma para ser aplicado em sistemas de direção hidráulica, certo? Porque a sua qualidade química, a sua tolerância à temperatura, a altas temperaturas, não existe nenhuma. Então é onde que você pode correr o risco de botar a perder alguma peça, algum mecanismo aí da direção, e com isso, por diferença de 10, 15 reais, você perder aí muito mais, 10 vezes mais, 20 vezes mais, aplicando um fluido de má qualidade. Então se atenta para isso, você mecânico, né, você reparador, você que está se dirigindo e aprender essa profissão, atente muito para isso, que todo fluido é igual? Não, todo fluido ATF não são iguais, ok? Bem, então vamos quebrar esse tabu de uma vez por todas. Regra 1. Se adicionarmos um ATF diferente da marca e características exigidas pelo fabricante da transmissão, ela pode até funcionar. É verdade. Em contrapartida, o tempo de vida dela que vai mudar sem que ninguém perceba, tá? Então, veja bem, no caso, se você for entusiasta e quer saber mais e conhecer o sistema, se você tiver tendo que completar, já tem um problema com isso, já existe um problema aí. Essa questão de completar é por conta de um vazamento. Então é onde que, por conta disso, já se tem aí uma ideia e uma percepção que tem um problema sério, grave, instalado ali e que deve ser resolvido, ok? Vamos aqui, regra 2. Se as propriedades do ATF usado for diferente do recomendado da direção, pode mudar seu comportamento, quer dizer, trancos, patinações, ruídos, né? E não vai existir mecânico que vai conseguir repará-la, pois não se trata de um defeito. Deixa eu tentar te explicar isso aqui. No caso aqui, está se referindo mais a câmbio, certo?
câmbio automático, né? Que também é muito exigente, tanto quanto a direção, ou mais, certamente mais, né? Para ver ali precisão de muitas engrenagens e peças, muito maior, muito mais preciso, trabalha ali em conjunto a essa interferência. Então, se o fluido for de baixa qualidade e o procedimento dele, como eu havia dito, químico, ele não for recomendável, vai haver problema, vai dar problema, certo? Principalmente se tratando da bomba da direção. Regra 3. Depois de colocado na caixa, é praticamente impossível se saber qual tipo de ATF foi usado, exceto pela cor, exclusiva de alguns fabricantes. É difícil, igual eu já disse em outros vídeos, né? A gente pode colocar Lubrax, né? Esse aqui é o ATF Dexon 3 da Lubrax, certo? Pode-se colocar um Ipiranga, Shell, Total, ATF Total Dexon 3, né? E assim por diante. Olha, todos são vermelhinhos, todos são vermelhos translúcidos como esse. Esse aqui no caso é um ATF Dexon 3, ok? Dexon 3, tá? Você deve ter em mente essa questão, porque uma vez lá você saber a marca, a qualidade, é quase impossível de a gente conseguir alcançar a marca referida, que se refere, que foi colocada ali. Regra 4. Saiba de antemão qual tipo é usado pelo seu carro, ok? Como verificá-lo? Manual, por exemplo, manual do fabricante. Você pode ali conseguir ver qual é a qualidade ou qual é a marca que o fabricante indica. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, você deve procurar e perguntar com o seu mecânico, certo? Eu digo na pior das hipóteses, por quê? Porque se o mecânico não tem essa informação, o melhor será você buscar um mecânico especializado em direção. Aí sim, na melhor das hipóteses, você vai conseguir uma informação útil, ok? Uma informação certa para qual tipo que você vai aplicar na sua direção. Mas eu posso te adiantar aqui, Dexon 3 é a classificação que deve sempre vir acompanhada no rótulo, na embalagem, escrita, bem explícita, tá? Aqui está um pouco transparente, não sei se você vai conseguir ver, mas está escrito aqui, Dexon 3, tá? No da Total, aqui vem escrito Fluidmatic 3G, mas se você for olhar aqui atrás, tem aqui GM Dexon 3, ok? Então, você deve atentar para isso daí. Tem Dexon 3 no rótulo ou na descrição, esse é o fluido ideal, o certo e correto para a direção hidráulica, seja qual for. Apesar de que existem alguns sistemas de direção hidráulica com as bombas que possuem uma tecnologia muito maior, melhor desenvolvida, onde também possui ali peças e componentes muito frágeis de alumínio, né? Tem que ser usado um óleo sintético de melhor qualidade. Tem que ser usado aí Dexon 5, 6, né? Assim como existem muitos outros fluidos aí, como eu sempre indico que é um preço muito bom de mercado, o Elfmatic CVT. Esse é um fluido sintético, tá? É um ATF sintético que deve e poderia ser aplicado em todo tipo de direção, independente se ela é de bombas de ferro, de bombas de alumínio, com componentes de ferro, não importa. O ideal seria, mas pelo preço que o Elfmatic ainda é, tanto quanto pesado, tendo em vista a condição do brasileiro, né, do nosso país, fica difícil, tanto quanto difícil
está adquirindo ou colocando, principalmente quando o sistema está vazando, porque esse fluido da F-Matiga está em torno aí, pelo menos aqui na nossa cidade, em torno de 95 a 110 reais um litro apenas. Então é aonde que é um tanto quanto difícil para poder estar aplicando esse fluido. Mas o ideal, se você tem condição, se você quer tratar bem o seu sistema, ficar livre de problemas depois de uma limpeza, depois de um procedimento, né, de limpeza, de lavagem aí do seu sistema, seria ideal você aplicar esse fluido. Regra 5. Não existe ATF vitalício, seja qual for a marca do carro. Mas afinal, para que serve o ATF? Regra 5. Não existe fluido vitalício, tá? Esses fluidos de direção, alguns podem rodar um pouco mais, alcançando aí a marca de 50 a 60 mil quilômetros rodados, como o caso de alguns veículos da GM, né, de 2013 para trás, certo? 2013 para frente não digo, mas a sua grande maioria é no máximo aí 20 mil quilômetros. Você tem que estar tirando esse fluido, fazendo a limpeza, o procedimento de limpeza, que a gente vai falar aí logo nas aulas seguintes, né, como que se dá esse procedimento, como que é feito, como que é o estado do óleo. Então a gente vai mostrar para você aqui também, joia? E seguindo aqui, ainda queremos falar aqui um pouco mais acerca do fluido ATF. O ATF não se deteriora como o óleo do motor, que com o uso é esperado ficar escuro. Portanto, se o fluido da sua direção ficar escuro, pare imediatamente, pois algo está errado. Olha aí, se vendo, certo? O produtor desse arquivo, que veio de uma empresa técnica, né? Ele fala aqui que o fluido não é igual ao óleo do motor, que em muitos casos se espera ele escurecer pela queima, né, do trabalho dele ali no sistema, certo? Ele alcança aquela condição, qualidade na coloração dele, diferente da direção. A direção ela fica escura sim pelo trabalho e procedimento, mas 90% dos casos é por desgaste do sistema, seja da caixa de direção, seja da bomba, que é o mais comum, tá? Ou seja, por conta de uma mangueira de má qualidade, certo? Também pode acontecer. Seja também por contaminante, certo? Então, a gente vai seguindo aqui e na próxima aula a gente vai dar seguimento para esse assunto, que é muito vasto, muito grande, ok? Então, vamos para a próxima aula, que a gente continua esse papo aqui tão interessante.